Continuando nossa série que a gente tá falando dos principais heróis da Marvel no cinema, vamos falar hoje de Viúva Negra, essa cristal sem defeitos, que é a primeira mulher principal do MCU e que teve grandes momentos em Vingadores do Ultimato. Lembrando que esse bloco tem spoilers, então vem com a gente. E lembrando que Vingadores Ultimato conta com várias referências ao universo Marvel dos cinemas. Você pode conferir as principais dela no Telecine Play, que conta com a playlist Invasão Marvel. Lá tem o Homem de Ferro 1, o Vingadores Guerra Infinita, que é muito importante desse filme, o Vingadores Original, que a Viúva Negra é muito importante nesse longa, e muitas outras coisas. Se você ainda não é assinante, você tem 7 dias grátis, confere aqui no link aqui embaixo e vai rever Vingadores Ultimato com todas essas referências de novo, relembra e rever Vingadores Ultimato, que ó... coisa linda. Mas como a Paty já disse, esse bloco vai ter spoilers, então eu vou começar falando aqui que, olha, aquela cena da Viúva Negra em Vormir, eu quase morri de chorar. I can't stop, I can't stop crying. Somebody sedate me! Achei que ia ser o Gavião Arqueiro, viu? Eu não sabia quem ia ser, mas eu acho que ela se sacrificou de uma maneira muito importante, principalmente pro Gavião Arqueiro, porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem pessoas que são muito ligadas a ele, e na teoria ela só tinha os Vingadores. Então faz sentido. Exatamente. Mas assim, no contexto, eu entendo por que ela se sacrificou. Sim. E ela fez de tudo pra impedir que o Gavião se sacrificasse, porque ela entendia que ele tinha pessoas que dependiam dele. Eu acho que vai pra uma outra linha, na verdade. Eu acho que vai mais pelo fato de, tipo assim, como a Paty falou, a Viúva Negra é a família dela, os Vingadores. Então, tipo assim, o Gavião Arqueiro, ele morreria pra salvar a família dele. Ela tá morrendo pra salvar a família dela. Sabe? Ai, tipo... Ela se sacrificou porque ela nunca teve nada, ela sempre foi sozinha. Na hora que ela chega, o cara fala, o nome do seu pai é Ivan. Ela, eu não sabia. Eu acho que essa cena em especial vai dar um peso pro filme dela que tá vindo por aí. Sim. Exatamente pra mostrar o que ela passou na vida dela antes de chegar nos Vingadores, que levou ela a tomar essa decisão e morrer pelos Vingadores e né, por vez, salvar o Gavião Arqueiro lá em Vormir por causa da Joia da Alma. Eu acho que tudo o que aconteceu, tá todo mundo falando assim, mas e agora? E o filme dela? Como que vai acontecer? Por que ele vai... Qual a relevância dele? Ele tem muita relevância agora. Principalmente, mais ainda, pra você entender o que ela passou pra chegar nesse ponto, sabe? Ela sempre foi uma heroína muito solitária. E você acha que a Scarlett Johansson trouxe pra esse papel, pai? Não, eu acho que, na real, a Scarlett Johansson, ela é a Viúva Negra, assim, já as duas estão ligadas uma à outra, não consigo desvincular. Tanto que se fala assim, vai ser uma Viúva Negra jovem contra a mulher. Não, tem que ser a Scarlett Johansson, pode rejuvenescer ela sim, que ela nem precisa, né, porque tá maravilhosa. A gente já teve uns relances da história da Viúva Negra em Era de Ultron, a gente viu ela fazendo balé, a gente vê toda essa questão dela ser esterilizada pra ela ser uma arma mais forte, pra ela conseguir ser mais fria, mais... se distanciar, né? Exato, só que aí ela é uma humana, né? Ela é uma pessoa com sentimentos. E se a gente volta ainda pra primeira aparição dela no Homem de Ferro 2, a gente vê até que a Marvel tava tentando entender como lidar com essa personagem, ainda acho que ela era um pouco sexualizada, e todos os filmes foram passando desde lá de trás, e a Marvel foi entendendo, a Scarlett Johansson foi entendendo o que era a personagem, e ela fechou esse arco em Vingadores Ultimato, assim, do jeito mais lindo. Quando eu olhei, eu acho ainda, só fazer um pequeno parênteses, que tá até rolando uma discussão na internet que não deram um fim tão digno quanto o Homem de Ferro, que teve um funeral. Aí os roteiristas deram uma explicação do tipo, ela era solitária, se fosse pra ter um funeral dela, teria só alguns amigos. Mas o Homem de Ferro também tinha. Então, eu acho que assim, enfim, voltando um pouquinho no assunto, eu acho que você falou da sexualização dela, eu acho que até faz sentido ela ser mais sexualizada no início da franquia, porque ela era uma arma. E uma mulher como arma usa a sexualidade pra combater alguns inimigos. Sedução, beleza, sedução. Faz sentido. Tanto que ela foi perdendo isso ao longo do tempo, conforme ela começou a ter conexões mais humanas fortes, sentimentos mais humanos. E aí, claro, isso foi todo um aprendizado por trás, assim, mas eu tô tentando explicar um pouco com base na história, na trama ali, sabe? Mas isso também se dá ao fato de que eles foram, de fato, entendendo, como a Paty falou, como lidar com uma mulher heroína, sabe? Que ainda era uma coisa relativamente nova, assim. E aí, mas faz sentido dentro da história ela ter perdido isso ao longo do tempo, porque ela foi criando conexões humanas e se importando com as pessoas, em vez de só, bate aí nos caras aí. Eu acho que é uma personagem que a Scarlett Johansson segurou muito no carisma, sabe? Porque, tipo, quando você vai olhar a jornada dos Vingadores, tipo, ela e o Gavião, eles acabam meio perdidos na história.
Porque eles são os únicos sem poderes, eles são na sem teoria, poderes, né? eles são humanos e tal. E tipo, ela tem uma parte muito importante no Vingadores 1, que é quando ela tá falando com o Loki, que o Loki fala tipo, eu vou destruir vocês, e o verdadeiro monstro é o Hulk e tal. Ela usa a técnica dela de interrogatório, que é uma coisa que nenhum outro Vingador tem. Ela não tem poder, mas ela sabe interrogar uma pessoa. E então, tipo, ali é onde ela brilha mesmo, mas o resto dos outros filmes é mais ela segurando no carisma, é mais ela, tipo, mostrando o quanto ela tem um potencial pra fazer filmes de ação, porque a Scarlett Johansson é muito boa nisso. Quem viu Lucy, tirando a parte final, o Lucy em si é muito bom, sabe? As cenas de ação e etc. O Lucy, aliás, é quase que um filme da Viúva Negra, assim, quando você para pra pensar, porque é exatamente quase a mesma personagem, sabe? Eu acho que é legal porque no primeiro Vingadores eles usam um pouco do potencial da personagem no que pode vir no futuro. No começo ela tá presa na cadeira, não sei se vocês lembram dessa cena. E aí ela vai, bate todo mundo. Perfeito. E aí você fala, pô, o filme dela pode trazer isso de volta. Porque agora os Vingadores estão indo pro espaço, coisas cada vez mais cósmicas, grandes, filmes gigantes, orçamentos cada vez maiores. E aí, tipo, ela pode fazer uma coisa que trazer pro chão. Fazer tipo que nem fez o Homem de Ferro em 2008, que era uma coisa mais realista. Sim. Pode fazer um filme um pouco mais realista com ela. Filme de espionagem, né? Eu acho que funcionaria muito bem um filme de espionagem. A gente já viu alguns agora, num passado recente, aquele da Jennifer Lawrence, que também... o Red Sparrow. Podia total ser alguma coisa... Total, assim, eu Viúva acho que são filmes que tratam muito do backstory da Viúva Negra. Tem o The Americans, que é a série de TV que fala sobre espionagem russa também, que já mostra um pouco do potencial que tinha o treinamento que a KGB dava pros agentes deles. Sim. Era algo muito intenso, sabe? De espionagem, com o potencial deles se infiltrarem em outros governos, sabe? De treinamento intenso mesmo, assim. E é algo que não foi explorado bem no cinema até hoje com uma protagonista feminina. E a Viúva Negra definitivamente pode ser essa personagem. E eu acho que o mais importante, não só sobre o backstory que a gente vai ver, que é o futuro, que é o passado, na verdade, né? Por conta do final de Vingadores Ultimato. Mas também eu acho que é as portas que a Viúva Negra abriu pra todas as heroínas como um todo. Porque lá atrás... Incluindo a Mulher Maravilha. Incluindo a Mulher Maravilha, exatamente. Então você pensa lá atrás no Homem de Ferro 2, a gente tinha essa heroína, depois quando a gente viu o full potencial dela no primeiro Vingadores, a gente pensa, cara, sim, aí as mulheres, elas precisam se identificar com alguém. Tanto que tinha toda aquela discussão que tinha o set de Vingadores no loja de brinquedo, não tinha Viúva Negra, mas não, e ela abriu tantas portas, e aí a DC fez o filme da Mulher Maravilha, falaram, ok, vamos entender, precisamos de filme, sim. O mercado existe. Eles existem, a gente quer se ver na tela, e ela desde sempre foi uma pioneira, assim, eu acho que hoje, se a gente tem na Marvel a própria Feiticeira Escarlate, Capitã Marvel, a Okoye, que tava lá também, incrível em Vingadores. Então, é porque a Viúva Negra lá atrás trouxe isso dessa força feminina pra dentro da Marvel, que eu acho super importante. He'll die alone, as will you. She's not alone. Uma outra coisa que eu acho legal da Scarlett Johansson é que, assim, enquanto a maioria dos homens Vingadores agora estão deixando os seus postos, né? Ali o Homem de Ferro, o Tony Stark já não existe mais, o Capitão América passou o escudo pra frente, eles estão ali seguindo em frente, o Thor foi pro espaço de novo, com os Guardiões, mudou de grupo, a Viúva Negra, a Scarlett Johansson... As Guardianas. Exato. Eu tenho a sensação de que a Scarlett Johansson sente que ela precisa dar... Não necessariamente um encerramento, mas contar um pouco mais da história dessa personagem. Explorar um pouco mais a história dessa personagem. Porque dentro dos Vingadores, ela não teve tempo e espaço pra crescer como personagem mesmo, como protagonista da sua própria história. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Gavião Arqueiro, apesar da gente ter entrado bastante na história dele nos últimos filmes. Sabe? Então eu acho muito importante ela continuar sendo a protagonista do próprio filme e voltar pra viver a Viúva Negra de novo. Eu acho que isso sempre foi um plano, de alguma maneira, da Marvel, porque quando você vai ver a Era de Ultron, que a gente já falou isso aqui algumas vezes, que virou um dos filmes mais importantes do MCU. De repente, tipo... Do nada, que você falava, não, olha só, isso aí já tava lá no Era de Ultron, que coisa. Todos os heróis têm as visões, tipo, o Homem de Ferro vai todo mundo destruído, e aí todo mundo já tem as teorias que falam que se ele não tivesse estralado os dedos, não teria acontecido. O Capitão América se vê dançando com a Peggy Carter, que é o final do filme. O Thor vê o Heimdall falando pra ele, estão todos mortos, que é o futuro dele também. A única pessoa que não vê o futuro é a Viúva Negra. Ela vê o passado. Então, tipo... Olha lá, a Marvel plantando a sementinha, Kevin Feige. Já Olha tava lá, ó. Acho que já tava meio planejado isso. Então a minha expectativa é ver isso, é ver
Budapeste, finalmente. O que aconteceu em Budapeste com o Gavião Arqueiro. Tem um potencial muito grande pra ser um filme incrível que vai explorar não só o passado dela, como outras coisas, sabe? Que podem até embasar um pouco mais os filmes que vieram depois. Eu acho que o mais interessante vai ser, tipo, o contraste com o universo Marvel atual, sabe? Tipo, botar no chão. Eu acho que é uma coisa, olha, bem o que eu vou falar. Porque a DC hoje ela entrou num ritmo de fazer filmes muito diferentes, ela não tá se preocupando em interligar os seus universos, e eu acho que pode vir a acontecer isso no filme da Viúva Negra, porque não tem... Eu fico tentando imaginar alguns pontos, por exemplo, esse de Budapeste e tal, como ele vai se ligar com o universo Marvel, que claro, eu não acho que não vai ter nenhuma ligação, mas vai ser uma coisa diferente do que a gente tem hoje, não vai ser um grande épico... com, meu Deus, e explosões. Eu acho que vai ser esse filme contido, mas que tem tudo pra dar muito certo. Isso é muito legal que você falou mesmo. Tipo, eles podem arriscar um pouco mais nesse filme eu acho do que também. em relação aos outros. Mas Mas o que interessante. você acha? Você, meu querido telespectador, youtubeiro que está aqui junto com a gente, comente com a gente sobre a Viúva Negra, essa maravilhosa. O que você sentiu quando você viu o que aconteceu com a Vingadores Ultimato? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e em breve nos vemos por aí, certo? Beijo, tchau.